Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Larissa, eu sou quase nutri, estou no 7º semestre de nutrição e também já sou técnica em nutrição e dietética há 6 anos. E meu Instagram é @nutri_felix, lá vocês podem seguir, tem dicas sobre nutrição, principalmente relacionada a concursos e residências, porque esse é meu maior foco. Daqui ano que vem, quando me formar, eu pretendo prestar residência. Então lá eu mostro para vocês um pouquinho do meu dia a dia. Eu também dou alguns resumos, eu posto algumas questões pra gente resolver juntos. E hoje aqui no canal a aula vai ser sobre ingestão e absorção de carboidratos. Eu também vou trazer para vocês 2 questões de concurso e de residência pra gente dar uma treinada. E é isso, vamos lá? Então, pessoal, hoje, como a gente estava falando, o que a gente vai ver na aula? A digestibilidade dos carboidratos, a sua digestão, a sua absorção, as recomendações dietéticas para uma dieta usual e 2 questõezinhas para a gente dar uma treinadinha e não deixar a sala passar em branco. Então, pessoal, falando sobre a digestibilidade dos carboidratos, a gente tem 3 classes: os digeríveis, os parcialmente digeríveis e os indigeríveis. Os digeríveis são aqueles que a gente tem usualmente na nossa dieta: a sacarose, a lactose e a maltose. Ou seja, tudo que a gente come, a gente acaba absorvendo. Então, tudo vai entrar nas nossas células, que vão fazer todas as etapas de gliconeogênese, de via glicolítica, e a gente vai acabar utilizando isso completamente. A gente tem os parcialmente digeríveis, que são os amidos resistentes. Tá, mas o que são os amidos resistentes? Eles são amidos que passam por processos bioquímicos de gelatinização, que acontece como? Acontece quando a gente vai esquenta um alimento que é fonte de amido, como um pão, e ele acaba resfriando rapidamente, e esse amido forma uma capinha em volta. E essa capinha, o nosso organismo não consegue quebrar para pegar a glicose que está lá dentro, para pegar a glicose que está dentro desse amido. Então, eles acabam atuando como fibras, eles não são digeridos completamente. O nosso organismo consegue sim, em algumas partes, quebrar, mas ele não é 100% eficiente. E a gente acaba quebrando alguma parte e a outra parte acaba sendo fermentada e utilizada pelas nossas bactérias da flora intestinal. Então, eles atuam como fibras alimentares, sendo que os indigeríveis são realmente as fibras, que lembra do milho, que tem a capinha do milho que a gente acaba comendo e acaba saindo inteira? Então, aquilo é fibra. Aquela capinha é feita de celulose. Então, normalmente as fibras são alimentos que têm vegetais, que têm a sua capa externa na célula celular, a capa de celulose. E o nosso organismo tem enzimas que são eficientes para quebrar essa capinha. Somente alguns animais, algumas bactérias e alguns protozoários conseguem quebrar essa capa de celulose. No nosso caso, não. Então, elas atuam como fibras. Então, não só elas são fibras, alguns oligosacarídeos também atuam como fibras e os amidos resistentes, como eu falei para vocês anteriormente. Então, os digeríveis a gente consegue, tudo que a gente ingere, a gente consegue absorver. Os parcialmente, metade sim, metade não, depende muito da eficiência do seu organismo e o quão ele está gelatinizado. E os indigeríveis, realmente, a gente não vai conseguir fazer a absorção deles, mas eles têm outras funções no nosso organismo, como as fibras. A gente precisa de fibras numa dieta saudável no nosso dia a dia. Então, pessoal, falar um pouquinho sobre a digestão dos carboidratos. Ela inicia na boca a partir de 2 processos: o mecânico da mastigação. O próprio ato dos nossos dentes fazer a trituração do alimento vai ajudar, porque quanto mais o alimento estiver triturado, mais vai ter superfície de contato para as enzimas trabalharem. Então, a nossa enzima responsável pela digestão na boca é a alfa-amilase salivar, ou em alguns casos chamada pitialina, pelos autores mais antigos. Então, os livros mais antigos, alguns termos mais antigos, utilizam a pitialina. Mas hoje em dia a gente utiliza mesmo o termo alfa-amilase salivar. Ela não tem uma eficiência tão alta, porque o alimento fica pouco tempo na boca. Então, no máximo, você vai ficar mastigando aquele alimento 1 minuto. Se não ficar menos do que isso, que dá 2 mastigadinhas e já engole. Então, ela tem uma eficiência pouco baixa por causa do pouco tempo que ela fica em contato com o alimento. Mas lembrando, ela pode agir até 1 hora em cima desse alimento. Então, ela tem pouca eficiência porque ela tem pouco contato, mas se ela tivesse mais contato, ela seria muito eficiente. O seu pH bom é neutro ou levemente alcalino, então fica entre 6 e 7, preferencialmente entre 7 e 8,5, que é o pH da nossa saliva. A alfa-amilase salivar, o nome salivar é por causa que ela é produzida na saliva, pelas glândulas submandibulares,
sublinguais e parótida. Então, ela é produzida nas nossas glândulas salivares e é liberada junto com a saliva. A nossa salivação começa com 2 processos. O processo do alimento entrar em contato com a nossa mucosa e do alimento a gente conseguir enxergar o alimento. Só o simples ato de tocar no alimento, sentir o seu aroma ou até ver o alimento começa a pré-salivação. E por isso, quando a gente tem aquele termo estou com água na boca, é isso mesmo, a salivação começa com os 5 sentidos. Você tocar, você sentir o cheiro, você visualizar. Então, a alfa-amilase ela vem com a saliva, e a saliva não tem só esse... como posso falar para vocês? Esse sentido de ter alfa-amilase na sua composição. A saliva também ajuda a fazer a lubrificação do alimento. Então, o alimento vai ser deglutido de forma facilitada, porque vai estar mais molinha, mais úmido, e a gente consegue fazer a deglutição melhor. É importante lembrar também que a alfa-amilase ela tem eficiência boa, só que ela vai trabalhar muito nas ligações alfa-1,4 do amido. Então, o amido é digerido parcialmente em dextrinas na sua porção da amilopectina, que é a ligação que tem alfa, que é ramificada, né? Alfa-1,6 e alfa-1,4. Lembra da ramificação? Mas tudo bem, o que é amilopectina? O que é amilose? Então, na minha primeira aula, minha aula anterior, da semana passada, eu explico um pouquinho sobre isso, sobre o que é amilopectina, o que é amilose. Eu dou uma introdução aos carboidratos. Então, depois dessa aula, dá uma passadinha lá, ou para essa aula, vai lá olhar a outra, e vocês vão conseguir voltar para cá, para a digestão e absorção dos carboidratos, e entender um pouquinho melhor o que eu estou falando. Mas assim, é isso. A amilopectina, ela vai ser ramificada, tem ramos, e a amilose, ela é linear. Então, a parte da amilopectina vai ser digerida em dextrinas, e a parte da amilose e da amilopectina também em maltoses. Então é isso, pessoal. Dando continuidade ao nosso alimento, a gente pode falar também, tá bom, é a boca, mas antes da boca tem ali o esôfago, depois vem o estômago, sim. No esôfago, a gente não tem nenhuma enzima responsável que trabalhe em cima desse alimento. A amilose, quando a gente vai digerindo, a gente vai descendo pelo caninho do esôfago, ela continua trabalhando, porque o esôfago ele não muda muito o pH em relação à boca. Só que o esôfago em si só, ele não vai ter como fazer a digestão enzimática desse alimento sozinho. Ele vai continuar a digestão da amilose. Dessa forma, então, o esôfago só vai conseguir trabalhar com seus movimentos peristálticos no processo de mecânico, porque os movimentos eles conseguem fazer, além de fazer o alimento descer até o estômago, também de fazer essa enzima se misturar ainda mais com as partículas do alimento. Lembrando que a partir daqui, o alimento não se chama mais alimento, mas sim bolo alimentar. Então, vamos relembrar, mais para frente na aula, vocês não ficarem tão perdidos quando eu falar. Alimento, quando a gente ainda não colocou na boca. Quando a gente coloca na boca, é bolo alimentar. Depois que passa do estômago para o intestino, chama-se quimo. E depois que passa do intestino para o intestino grosso, que a gente conseguiu retirar tudo que a gente precisava daquele alimento, chama-se fezes, ou bolo fecal. Então, são esses os 4 nomes que o alimento tem no nosso processo de digestão e absorção. Então, gente, agora chegando ao estômago. É assim, no estômago, a alfa-amilase salivar, ela é inativada, lembra? O nosso estômago ele é ácido, por causa do ácido clorídrico. Quando o nosso alimento chega, alimento não mais, agora é bolo alimentar, ele entra em contato com as células do estômago, principalmente a célula G, ela vai começar a produzir HCl, que é o ácido clorídrico. Então, esse HCl vai inativar o pH, e vai diminuir o pH do nosso estômago, inativando dessa forma a alfa-amilase salivar. Porém, se o bolo alimentar que tem na sua composição carboidrato ficar muito tempo em contato com o HCl, vai acabar acontecendo uma hidrólise enzimática nesse alimento por causa do pH ácido. Mas assim, o alimento ele fica muito pouco em contato com o estômago, o esvaziamento estomacal ele é rápido. Então, o alimento acaba meio que passando, que tem carboidrato, meio que passando inteiro. Lembrando que o estômago ele é muito eficiente na digestão de proteínas. Carboidratos aí mal têm contato com a digestão por causa do seu pH. E todas as enzimas responsáveis pela digestão dos carboidratos são enzimas que precisam de um pH mais neutro ou levemente alcalino. Então, o estômago não é um local ideal para que elas atuem. E assim, também tem a peristalse, né? É o processo mecânico que empurra o bolo alimentar
agora pro duodeno. Então, aqui, ó, aqui a gente tem onde eu tô passando o laser. Aqui é o esôfago, a cabeça do estômago, o corpo do estômago, e aqui já é a parte que vai pro duodeno, que é a primeira porção do nosso intestino. Então, os carboidratos aqui vão passar ilesos. Assim, a alfa-amilase salivar é destruída? Não, ela só é inativada. Ela continua seu processo depois que ela troca de pH. Então, no duodeno, a alfa-amilase consegue voltar a trabalhar, voltar a funcionar. Mas no estômago, a gente não tem digestão de carboidratos. Só teria digestão se o alimento, o bolo alimentar, ficasse muito tempo em contato com esse HCl. Só que aí não fica. A nossa, assim, depende muito de organismo para organismo. Mas em até 1 hora, o nosso estômago, depois de uma refeição completa, como um almoço, café da manhã, um jantar, ele já é esvaziado. Então, nosso esvaziamento gástrico é rápido até. Então, a HCl não consegue trabalhar em cima desse carboidrato, fazendo sua hidrólise química. Então, gente, quando o quimo, agora quimo, né? Porque depois que o bolo alimentar passa do estômago pro intestino, ele começa a se chamar quimo. Quando o quimo entra no intestino, principalmente ali na primeira porção, que é o intestino delgado, né? Lembrando, nosso intestino tem 3 porções. Tem o delgado, que é a parte inicial e a mais curtinha. Tem o jejúnio e o ilho. E depois do intestino grosso, tem o cólon ascendente, e assim vai indo até chegar no reto, e assim a gente conseguir eliminar o alimento por meio das fezes. Então, na primeira porção do intestino, o delgado, quando o alimento entra em contato com a mucosa intestinal, a gente vai ter a estimulação e liberação da secretina e do CCK. A CCK é a colecistoquinina, que são 2 hormônios que vão fazer que o pâncreas libere suco pancreático no nosso intestino delgado. Esse suco pancreático vai ter algumas enzimas especiais, principalmente enzimas que vão fazer a digestão dos carboidratos. E a principal enzima é a alfa-amilase pancreática. Pancreática porque ela vem do pâncreas. Alfa-amilase salivar porque vem da saliva. Então, e também a alfa-amilase salivar vai se ativar, porque o pH do duodeno é muito parecido com o pH da boca. Aqui é pH neutro, levemente alcalino, de 7 a 8,5. Então, também o suco pancreático, ele tem bicarbonato de sódio, que vai fazer que esse meio ali, no meio do duodeno, também fique mais alcalino. Então, a alfa-amilase salivar consegue se ativar, continuar trabalhando em cima do carboidrato que a gente estava trabalhando anteriormente, antes de chegar no estômago. E a alfa-amilase pancreática se une a ela. Então, aqui a gente tem um quadrinho, porque lembrando, o nosso intestino delgado e a parte do jejum e ilho, mas principalmente o intestino delgado, é onde a gente tem a maior absorção e digestão dos alimentos. Então, ali tem, assim, acontece localmente a digestão, não só dos carboidratos, mas também dos lipídios, que a gente vai ver umas aulas aqui pra frente, que eu quero trazer tudo certinho para vocês, carboidratos, proteínas, lipídios, as vitaminas A, D, E, K, todas do complexo B e os minerais. Então, a gente tem aqui alguns mesinhos, a gente tem bastante conteúdo aqui no canal. Então, na próxima semana, depois que eu lançar esse vídeo aqui da digestão e absorção dos carboidratos, eu vou trazer um vídeo introdutório sobre lipídios e sobre depois a digestão dos lipídios, a mesma coisa vai ser com as proteínas. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Voltando aqui, o nosso suco pancreático, ele tem em especial alfa-amilase pancreática, mas também tem outros tipos de amilase, se podemos chamar assim, tipo a glicoamilase. Então aqui, esse quadrinho que eu montei para vocês, que inclusive vai estar no PDF que está disponível aqui embaixo na descrição. No final da aula vocês podem acessar o Drive e baixar o PDF com a aula toda descrita e com todas as questões que a gente vai trazer hoje no final da aula, que são 2 questões, e uma questão extra para vocês. E também a referência de onde eu tirei todo esse material para montar essa aula. Então, no final, não esqueçam de olhar aqui embaixo na descrição, depois de dar o like pra gente. E realmente entrar em contato com esse material que tá muito legal, que eu montei tudo em cima dessa aula que eu estou dando pra vocês hoje, e todas as aulas que eu tive na faculdade, e o material que eu uso para estudar realmente no dia a dia. Então, voltando aqui pro nosso quadrinho. A amilase salivar, ela tem local de produção na boca, local de ação na boca, mas também no nosso
duodeno, depois que ela passa pro intestino, e também no nosso esôfago. Lembra, o esôfago tem um movimento peristáltico e não tem produção enzimática própria, mas ele tem o mesmo pH na nossa boca. Então, ele continua fazendo que a alfa-amilase continua ali agindo. Assim, é muito rápido, o alimento passa muito rápido pelo esôfago, então a gente pode meio que eliminar o esôfago. Então, voltando, local de ação, principalmente boca. E o substrato é o amido. O que é o substrato? O que ela vai agir? Ela vai agir no amido e vai conseguir ter como produto as dextrinas e as maltoses. E aqui, alfa-amilase pancreática. Ela vai ter local de produção no pâncreas, na parte endógena do pâncreas. O pâncreas vai liberar por meio do ducto pancreático dentro do duodeno. E o local de ação vai ser ali no lúmen, dentro da luz do intestino, no jejuno e nas bordas em escova dos enterócitos. Lembra que os enterócitos, eles são aquelas células que tem como se fossem as microvilosidades? Então, ali a gente também pode chamar de borda em escova ou microvilosidades. E tem como substrato principal o amido, porque tanto a alfa-amilase salivar como a pancreática, elas vão trabalhar muito bem em cima das ligações alfa-1,4, da parte linear do amido. A parte ramificada, elas não trabalham tão bem. A parte ramificada tem enzimas especiais que também são produzidas pelo pâncreas e liberadas no duodeno. Uma dessas enzimas que realmente mais cai em provas são as glicoamilases. Também tem local de produção no intestino delgado. Elas podem ser produzidas tanto quanto na parte do suco pancreático, como os próprios enterócitos. E vai ter o mesmo local de ação que a alfa-amilase pancreática. A diferenciação é que elas vão quebrar as ligações alfa-1,6, ou seja, ali na parte de ramificação. Elas vão quebrar a ramificação, quebrando a ramificação, vem as alfa-amilase pancreática e salivar e agem em cima das ligações alfa-1,4. Eu sei que é muito alfa, mas assim, a gente vai pegando, assim, a parte enzimática é muito bom a gente estudar em cima de tabelas, para a gente conseguir fazer essa associação. Qual enzima, qual local de produção, qual local de ação, qual o substrato, qual o produto. Em cima de tabela a gente consegue fazer muito bem essa associação e trabalhar e conseguir ver, tá, então a alfa-amilase salivar pela boca, a pancreática tem como substrato amido, e quando a gente for fazer prova, fazer questões, a gente consegue lembrar o que é a partir da associação feita em tabela. Lembrando que as alfa-amilases, todas essas enzimas, todas, trabalham muito bem no mesmo pH da boca e intestino, pH alcalino. Isso cai muito em questão, gente. Qual o tipo de pH perfeito? Que eles vão dar assim, 3 tubos de ensaio ou 4 tubos de ensaio. Vão falar, no tubo 1 tem proteases, no tubo 2 tem X, no tubo 3 tem Y e no tubo 4 tem uma alfa-amilase salivar. Todos eles têm um pH neutro, pH ácido, pH alcalino. Qual que vai trabalhar bem em cima de uma molécula de amido, em cima de um pedaço de pão? Então, essa na verdade, é uma questão assim muito tradicional nas provas e quase todo ano cai em alguma banca. Então, por isso é muito importante vocês lembrarem qual que é o pH ideal de trabalho de cada enzima. No caso de todas as enzimas que trabalham em cima do carboidrato, sempre pH neutro, na faixa de 7, até pH levemente alcalino, na faixa de 8,5. Agora falando um pouquinho sobre, lembra que a gente falou na aula passada, falando sobre a maltose, a sacarose, a lactose? Diferentemente de muita gente pensa, as enzimas específicas não vão ser produzidas pelo pâncreas. O próprio enterócito que vai produzir e vai liberar quando ela chega próxima ali da borda em escova. Aqui a gente tem o enterócito, aqui a gente tem o lúmen, e aqui a gente tem as substâncias, que é a alfa-amilose, a sacarose, a lactose. Quando elas estão chegando próximo, o enterócito vai acabar liberando essas enzimas. E as enzimas vão trabalhar ali na borda, em escova, e em cima delas quebrando as suas ligações glicosídicas. Então, a maltose tem como enzima a maltase. A isomaltose, a isomaltase. Tudo que termina com ase é a enzima. E ose é o substrato. Então, a sacarase tem como substrato a sacarose.
a lactase como substrato, a lactose. E os produtos sempre vai ser as duas moléculas, nesse caso de sacarídeos, que os formam. Então, a maltose, o produto, são duas glicoses. A isomaltose é a mesma coisa. O que diferencia a maltose da isomaltose? A maltose tem ligações alfa 1,4. A isomaltose, ligações alfa 1,6. Essa é a única diferenciação uma da outra. O tipo de ligações que elas têm. A sacarose tem como produto uma frutose e uma glicose. E a lactose tem como produto uma galactose e uma glicose. Sendo assim, sempre tentem estudar as enzimas intestinais olhando e montando tabelas. Assim vocês vão conseguir fazer muito mais rápido a associação e quando for fazer uma prova, vocês vão estar já com a cabeça assim, muito treinada de ver, isso é para isso é daquilo. Essa é uma dica muito legal que eu sempre uso nas minhas provas, assim, desde o começo do técnico na faculdade, até mesmo eu estava no ensino médio na escola, que não faz assim tanto tempo, eu sempre colocava tudo que é enzimático, que é assim, local enzima, produção, local de ação, substrato, produto, sempre em tabela. Então essa é uma dica que eu dou para vocês, pessoal. Coloquem sempre em tabelas. E a gente agora tem o cólon, que é a nossa parte final do intestino, o nosso intestino grosso, que é a parte mais curtinha do intestino, e aonde vai ter uma grande absorção do bolo, do quimo alimentar. Lembrando, o quimo alimentar é a parte do alimento que está dentro do intestino delgado, então no jejum, no ilho e no duodeno, ele sempre vai se chamar quimo. E a partir que ele passa aqui dessa região até o intestino grosso, ele começa a chamar bolo fecal. Então, a partir do cólon tem uma grande, importância que ele vai fazer a total absorção da água. É no cólon que acontece a grande absorção de água e dos sais minerais desse alimento. Então, no cólon a gente não tem digestão de carboidratos. O que a gente tem é a fermentação de fibras a partir da flora intestinal que a gente tem no nosso organismo. Então, aqui a gente vai ter a fermentação, não a digestão, tá bom? Então, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre a absorção dos carboidratos. Nós vamos ter dois tipos de absorção. E a absorção ocorre onde? Nos enterócitos do intestino delgado, da parte fininha do nosso intestino, principalmente na parte do jejum e do ilho. No duodeno acontece? Acontece, mas a taxa absortiva dos carboidratos e das moléculas em geral no duodeno é um pouquinho menor do que das outras regiões do intestino delgado. Então, a gente tem dois tipos de absorção. A difusão facilitada, que é a partir dos glúteos. Os glúteos são como se fossem portinhas dentro da nossa membrana celular, elas ficam na nossa membrana, que vão fazer a absorção dos carboidratos e sempre a favor do gradiente de concentração, ou seja, são um transporte passivo, um transporte que não utiliza ATP. E a outra forma é pelo cotransporte de sódio e glicose, ou seja, além de transportar a glicose, precisa de uma molécula ou duas moléculas de sódio. E esse transportador chama CGLT1. É um transporte ativo, ele é eletrogênico, ele precisa de um sódio que está na sua forma iônica, ou seja, ele tem carga, e assim vai ter o gasto também dessa carga, porque lembrando, o gasto energético não é só ATP, o gasto também de elétrons também é classificado como energético. Aqui nessa tabelinha eu trouxe para vocês os 5 principais glúteos. O glúteo 4 ele é meio que a nossa estrelinha, porque ele é o transportador sensível à glicose. Ele está muito presente no músculo esquelético, tanto cardíaco como esquelético mesmo, e nos tecidos adiposos, marrom e branco. Ele é o famoso porque ele precisa da glicose e da insulina para transformar, principalmente da insulina. Ele não fica sempre ali na membrana, ele fica dentro das nossas células, dentro do citoplasma, em bolsinhas, e quando a insulina entra em contato com a membrana da célula, ele vai sair. Então, por isso que as pessoas têm muita diabetes. Porque lembrando, o músculo esquelético e o adiposo são os músculos, são os maiores tecidos do corpo. Então, esses tecidos, eles pegam muita glicose. Então, quando eles não estão funcionando, quando não temos insulina no nosso organismo, ou por um problema de produção do pâncreas, ou porque os tecidos se tornam resistentes à insulina, 70 a 80% da glicose não vai ser absorvida. Então, a gente tem um alto índice glicêmico
E assim a gente tem a produção da diabetes no nosso organismo. A gente tem a proliferação da diabetes, posso dizer assim, nem a proliferação a palavra, seria desenvolvimento da diabetes. Então, o GLUT1, ele está muito presente no cérebro, na placenta, nos rins e no cólon. O GLUT2, ele é transportador hepático da glicose, então ele vai estar no nosso fígado. O GLUT3, cérebro e testículo. GLUT4, como eu disse para vocês anteriormente, músculo, esquelético e tecidos adiposos. E o GLUT5, intestino delgado e esperma. O GLUT5 ele é o principal transportador da frutose. A frutose consegue também ser transportada pelos outros glúteos. Mas o 5 ele é meio que... como posso dizer para vocês? Ele é exclusivo da frutose. Então, sempre que a gente pensa na absorção nos enterócitos, vão ter dois transportadores estrelas. O GLUT5, que vai fazer o transporte exclusivo da frutose, na parte da membrana lateral, da membrana da borda em escova, porque nossos enterócitos tem dois lados. Tem a borda em escovas, que está voltada para o lúmen intestinal, e tem a base lateral. A base lateral está voltada para o sangue, para a parte da circulação portal. E o CGLT1, que é o transporte ativo, tanto de glicose como de galactose, elas fazem um transporte de forma competitiva. A glicose sempre vai ganhar, lembre disso, a glicose sempre ganha. Ela está em maior quantidade e ela tem a preferência no transporte. Mas depois que toda a glicose, a maior parte dela é transportada, acontece um transporte por esse mesmo transportador pela galactose. E agora, pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, antes de a gente ir para as questões, sobre as recomendações. Lembrando que as recomendações são para uma dieta que é considerada saudável e equilibrada a partir das maiores associações de nutrição do mundo, como a SBAN, que é a brasileira, a WHO, que é na verdade a OMS, a DRI e a SBC4. Então, o que eles recomendam? Em uma dieta calórica e balanceada, aquilo de 60% a 70% da sua composição seja de carboidratos. E assim, não é qualquer tipo de carboidrato, não é aquele carboidrato simples do açúcar. São, de preferência, carboidratos complexos, como as fibras ou o amido, que vem de alimentos naturais, não dos alimentos industrializados, que tem uma alta taxa de açúcares. Então, eles falam tanto dos carboidratos totais, que é de 60% a 70% para SBAN, a OMS fala de 55% a 75%. Então, isso são dietas normoglicídicas. Quando eu falo normoglicídica, tem a quantidade normal na sua composição dentro dessa faixa usual dada pelas associações. Então, elas também trazem a quantidade de carboidratos simples que elas recomendam. Então, a SBAN fala para limitar. Se possível, não coma. O que é carboidrato simples? Açúcar. Açúcar ele tem o quê? Só sacarose. Simples, é só um disacarídeo. Então, você se alimenta, você facilmente digere ele, facilmente quebra ele, facilmente tem um aumento do seu índice glicêmico e assim, não é o ideal. Então, os carboidratos complexos são aqueles que demoram mais para ser digeridos. E esses são os melhores para serem adicionados na sua dieta. Então, a SBAN fala que dos simples, vamos limitar, vamos tentar comer menos o possível. Já a OMS fala menos de 10% é o suficiente de carboidratos simples na sua alimentação. Claro que o ideal é você realmente não ter a ingestão, mas se tiver, não ultrapasse 10%. Já a DRI, ela é um pouquinho mais amigável. Ela fala menos de 25% tá legal. Mas assim, como nutricionista, é bom a gente pensar sempre na limitação. E também nunca ser totalmente radical. Um docinho não vai matar seu paciente, a não ser que ele seja diabético. Mas um docinho dentro da sua dieta, dentro de uma dieta balanceada, lembrando, não na parte daquela dieta restritiva, mas uma dieta balanceada, uma dieta onde o paciente está aprendendo a se alimentar, onde esse paciente está fazendo realmente um processo de reeducação alimentar. Um doce, um brigadeiro, um bolinho não vai fazer mal para ele, mas aquilo ali
não todo dia, não 3, 4 vezes no dia. Então você tem que ensinar o seu paciente a como se alimentar, você tem que dar educação alimentar para o seu paciente, tem que dar autonomia para o seu paciente. O seu paciente tem que ter autonomia nas suas escolhas e saber quais são as melhores escolhas para ele. Então, a partir disso, a gente utiliza as recomendações. Assim, o ideal é não ter o consumo de carboidratos simples de açúcar, mas se tiver, não é o fim do mundo. Ele tem que saber a quantidade correta para se alimentar e assim, todo mundo tem aquela vontade de um docinho de fim de semana, um docinho que está na TPM. E assim, não podemos utilizar a alimentação como terror, sem terrorismo alimentar, é o principal. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai para as questões. Eu trouxe 2 questões para vocês. Vamos fazer juntos. E assim a gente consegue finalizar a aula a tempo. Espero que essa aula não tenha ficado muito longa. Eu acabo ficando um pouco empolgada. Mas é isso. Espero que vocês estejam gostando. E vamos agora para as questões. Então, gente, agora aqui na questão 1. É do IBAD do ano 2020. Vamos ler aqui o enunciado. O carboidrato é um macronutriente que tem a função de fornecer a maior fonte de energia para o corpo. Sobre ele, é correto afirmar que... Então, vamos ler uma por uma. Cada grama ingerida fornece 9 calorias. Não. Cada grama ingerida de carboidratos vai fornecer 4 calorias. 9 calorias que fornecem os lipídios. Isso eu falei muito bem na minha aula anterior. Então, quem quiser voltar na aula anterior antes de continuar aqui, ou depois que terminar essa aula, volta lá para dar uma ver a introdução dos carboidratos, ver um pouquinho o que eu falei sobre. Lá eu falo muito sobre isso. Inclusive, uma das questões tem isso. Tem quantas calorias as gramas de carboidrato fornecem. Então, essa ata está errada. 1 grama de carbo fornece 4 calorias e não 9. Aqui a gente pode excluir. B. A celulose, a hemocellulose e a pectina são digeríveis ao longo do trato digestório. Não. Celulose, heme e pectina, elas são fibras. Fibras não são digeridas. Fibras são fermentadas. Então, a B está errada. C. O processo de digestão dos carboidratos inicia-se pela boca, através da ação enzimática da alfa-amilase salivar. Certíssima, é isso mesmo. Mas vamos ver o que a D e a E têm de errado. D. O intestino grosso é o principal local para a digestão de carboidratos. Intestino grosso, você tem a fermentação dos carboidratos não digeríveis, como as fibras e os amidos resistentes. Então, a D é erradíssima, e a gente viu aqui na aula hoje. A E. Os monossacarídeos são digeridos ao longo do aparelho digestivo. Monossacarídeo não tem digestão, ele já está sozinho. Lembra, na digestão serve para quebrar as ligações e liberar os monômeros. Monossacarídeo já é o mono, ele está sozinho. Então, monossacarídeos não têm digestão, eles não precisam. Eles já vão ser absorvidos daquela forma, do jeito que eles estão. Então, a E está errada. Então, aqui ficamos com a C. E agora, nossa segunda questão é da SEV, do ano 2018. Vamos ler com o enunciado. A frutose é produzida a partir, marque a alternativa correta. Então, vamos lá. A. Da sacarose da dieta no intestino delgado pela sacarase. Sim. Vamos lá. O que é a sacarose? A sacarose é uma molécula de frutose, uma molécula de glicose, ligadas por ligação glicosídica. E qual que é a enzima que vai quebrar ela? Sacarase. Lembra que eu falei ase? Tudo que tem ase no final quebra. Está hidrolisando, está quebrando algo. Então, toda palavra que tenha com ase, vocês vão lembrar de mim. Enzimas que quebram. Então, a A é a primeira, A está certíssima, é ela. Vamos ver nas outras o que está errado. B. Da maltose da dieta no estômago pela sacarase. Toda errada. Maltose não tem frutose. Maltose são 2 moléculas de glicose. Estômago nem tem digestão de carboidratos. As enzimas responsáveis pela digestão de carboidratos no pH ácido do estômago são totalmente inativadas. E sacarase e maltose não. Quem quebraria maltose seria a maltase. Então, a B, erradíssima. D. Da isomaltose da dieta no intestino grosso pela sacarase. Isomaltose também. 2 moléculas de glicose ligadas por ligações alfa 1,6. Intestino grosso não tem digestão de carboidratos, como a gente viu na questão anterior. E sacarase realmente também não. Então, completamente errada. D. Da sacarose da dieta no estômago pela maltose.
Sacarose e maltose, para começar, maltose nem é uma enzima, maltose é uma molécula de carboidratos. Estômago também não tem digestão de carboidratos, então a D é totalmente errada. A E, da maltose da dieta, no intestino grosso para isomaltose, pelas mesmas razões que eu já falei nas questões anteriores, completamente errada. Então essa foi fácil, foi a primeira. A, da sacarose da dieta no intestino delgado pela sacarase. Então, pessoal, é isso. Aqui em cima estão as referências que foram utilizadas na construção dessa aula. Aqui embaixo na descrição a gente tem o PDF da aula com tudo descrito que a gente foi falando aqui hoje. Também tenho as duas questões que eu trouxe para vocês, a resolução dessas questões e uma questão extra, vocês treinarem um pouquinho o que vocês aprenderam nessa aula. Não esqueçam, por favor, se vocês gostaram, de deixar o like aqui, de se inscrever no canal para ter acesso a outros tipos de conteúdo. Eu vou trazer para vocês toda a parte de base da nutrição, não só dos carboidratos, mas também das vitaminas, dos minerais. E também, para quem quiser ver mais um pouquinho do meu dia a dia, eu agora estou nos estágios, estou no 7º semestre, no último ano da faculdade, que a gente tem os nossos estágios obrigatórios. No momento, hoje, em setembro, eu estou fazendo, ou finalizando, na verdade, o meu estágio de saúde coletiva. O próximo eu vou para a UAM. Então lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia, né, nessa reta final da faculdade. Eu também posto alguns resumos, algumas questões pra gente ir aprendendo. Então muita coisa eu tenho lá. Inclusive eu tenho um Hora do Estudo, que é um dos meus quadros que eu tenho lá no meu Instagram, sobre carboidratos. Então vocês podem acessar lá. Eu tenho bastante coisa legal no feed. E é isso, o arroba vai estar aqui embaixo, e também esse arrobinha que tem aqui do lado, chamado Nutri_Felix. O link eu vou deixar também aqui na descrição. Então, se gostaram, não esqueça de deixar o like pra mim. E é isso, pessoal, queria agradecer vocês a atenção até esse momento. Muito obrigado por terem ficado até o final. Qualquer coisa, podem mandar DM lá no meu Instagram, ou fazer um comentário aqui embaixo. Qualquer dúvida eu vou estar disponível para responder vocês o quão rápido eu puder. Tudo que eu puder também tirar de dúvidas de vocês eu vou tirar. Então não se esqueçam de deixar o like e qualquer coisa eu estou aqui, viu? Tchau, até a próxima semana. É isso, gente. Obrigada!